chega de casa meia-noite, sai de criança, sai de jovem, sai de louvor. E aí fica corrida, né? Aí amanheci o dia, fiz os cabelos marcados, falei, vou lá até meu dia e vou correr pra cá. Aí os ventos comigo, falei, você não está bem não. Aleluia. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Glórias a Deus. Eu vim ali no carro ali, o presidente estava dando bravo, eu disse, rapaz, tomei banho, né? E cheguei aqui, o cara estava suado, eu falei, meu Deus, não está molhado, viu? Eita, como é terrível isso mesmo. Glórias a Deus. Abra nossos Bíblias no livro do Apocalipse. A glória. Glória a Deus. Apocalipse 3, 3, 7, 6 e 3, 5. Glórias a Deus. Apocalipse 3, 7 a 6 diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti tem posto a porta aberta e ninguém pode fechar, tendo poucas forças, tendo o quê? Tendo o quê? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No 20, versículo 20 diz assim: eis que está a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e abrir o quê? Entrarei em sua casa. Aonde o Senhor vai entrar? E com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus. Eu cheguei ali, porque estou bastante cansado de ficar por ali mesmo. O que é que acontece? Aqui nós vemos duas portas, né? Uma porta que é Jesus e a outra porta que é nós, né? Vamos colocar assim. A Bíblia diz que ele é a porta. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Ela entra, as ovelhas entram e saem, e achará passagem. Todas as vezes que a Bíblia diz que nós vamos em Cristo, ele está dizendo que nós nunca voltamos de mão vazia. Ele está dizendo: vocês entram pela porta, entra e sai e acham pastagem, acham alimento. Mas o interessante é que ele diz assim: eis que conheço as suas obras, e diante de ti eu tenho colocado a porta aberta, e essa porta vai permanecer sempre aberta, porque o homem não pode fechar. Mas ele coloca aqui uma vírgula, um porém, dizendo: entretanto tudo, eu sei, Filadélfia, que vocês têm poucas forças. Vocês não é a igreja mais forte, vocês não é a igreja mais bela, sabe? Eu sei das suas dificuldades, sei da sua peleja e também sei o seu limite. Mais uma coisa vocês têm feito, que é guardar minha palavra e não negar o meu nome. No 20 ele diz assim: eis também com a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Aí, olha a diferença das duas portas. Ele está dizendo: eu sou a porta e sempre permaneço aberto. Oh, glória! Todas as vezes que você resolver vir até mim, não tem bloqueio, não tem impedimento para me adorar, porque eu sempre vou estar de braços abertos. Ele está dizendo: qualquer um que estiver disponível a passar por mim, a porta estará sempre aberta. Mas a igreja não é da mesma forma. Enquanto vocês vêm a mim e não precisa bater a porta para me abrir, porque já está aberta, eu só preciso bater na porta
vocês. Ele está dizendo, aleluia, não é do mesmo modo, porque eu queria que fosse a mesma coisa, de eu chegar ao coração de vocês e estar sempre aberto e disponível para receber o meu Espírito Santo. Mas é necessário, quando eu chego, eu preciso bater nela. E simplesmente não é só bater, porque alguém consegue ouvir a minha voz. E o problema não é ouvir a voz, é abrir a porta, porque muitos já trancaram a porta para mim. Aleluia! Até conhece a minha voz, mas o interessante é que muitos não abrem, enquanto a minha está sempre aberta. Porque no dia que eu bater em sua porta e você conseguir ouvir a minha voz e abrir, tudo vai mudar em sua vida. Tudo vai mudar a minha vida, porque eu não vou entrar simplesmente para entrar. Eu quero participar com você, eu quero conversar, eu quero sentar lado a lado, aleluia, e resolver aquilo que você precisa, resolver aquilo que você coloca na mesa diante de mim. Afinal de contas, eu sou o pai de vocês, aleluia, e vocês, como filho, é necessário abrir a porta para me participar com vocês. E homem nenhum pode fechar, e nem eu, porque eu sempre vou permanecer de braços abertos. Mas a chave da sua porta está com você. Embora só você tenha o poder de abrir, porque quem está do lado de dentro, só ele tem o poder de abrir a porta. Porque é como se Cristo colocasse você dentro de um ambiente e falasse: olha, a chave é sua, eu não quero, e a mim você já tem acesso direto. Você não precisa dessa chave. E aí só que ele diz que quem está do lado de dentro só abre se quiser. Porque ouve a minha voz, e se você abrir, eu entrarei. Aí vamos lá para me entregar esse microfone. Por que a porta de Cristo está sempre aberta e é tão difícil para nós passar? Porque se fosse fácil, ele dizia: ó, vocês têm acesso, sabe? E todos, eu estou vendo que está passando todo momento. E por que nós não passamos essa porta que está sempre aberta? E por que a nossa tem sempre que bater? A Bíblia diz que a porta é o quê? A porta é o quê? Aqui é que está o segredo. Vamos aprender esse tipo de coisa hoje. Ele diz que a porta é estreita e são poucos que passam por ela. Poucos, por quê? Porque a porta estreita não passa bagagem. Pega isso aí para você. É como se Cristo fizesse a porta, ele a porta, dizendo: olha, nem assim de frente você vai passar meio que de lado. É tão estreita que é de lado. E para nós passar por Cristo, ele não aceita algumas coisas nas nossas vidas. Só que nós sempre queremos aceitar Cristo, ou passar por essa porta, ou abraçar Cristo com algo que impede de nós aproximar dele. O que é essa bagagem? É esse impedimento do dia a dia que nós não queremos largar, deixar lá de fora para poder passar na porta. E ele está dizendo: olha, todas as vezes que alguém vem até a porta, mas todas as vezes que a porta é estreita, você não quer passar, você sempre quer passar, aleluia, com a bagagem. E quando você vê, aleluia, que você vai passar pela porta, que a bagagem vai ficar por ali fora, é mais fácil você voltar para ficar com a bagagem do que entrar para ficar comigo.
ficar aqui, que é mais fácil do que lutar. Eu vou ficar aqui, que é mais fácil obedecer a Deus. Então Davi deu uma ordenança dizendo: se ficar para trás, vai ter que ficar com a bagagem. Se ficar para trás, não serve nada a não ser de cuidar de bagagem, aleluia. Porque a porta é estreita mesmo. Só passa por ele quem quer guerrear, só passa por ele quem quer adorar, só passa por ele quem quer fazer alguma coisa para Deus. Mas as pessoas querem passar pela porta e querem Deus de facilidade, dizendo: Deus, só abre a porta para mim, abre a porta para mim, abre a porta para mim. Só quer portas abertas, mas Deus está dizendo: abre a sua primeiro. Eu estou batendo, eu estou batendo. Abre a porta. Deus nunca foi um Deus de facilidade. Ele sempre deixou que a porta seria estreita, e são poucos que passam por ela. Quem são esses poucos que têm compromisso, que deixou os afazeres para vir adorar nessa manhã? Não são os poucos, aqueles que realmente não têm medo de lutar, não têm medo de batalha, não têm medo de guerra. Estamos vivendo um tempo que as pessoas têm facilidade, mas Deus está dizendo: a porta não vai aquecer, a porta larga do diabo, mas a minha vai continuar estreita. E por ela não passa bagagem. E quem ficar por lá de fora só fica com bagagem. E antes ficou com bagagem, os outros só não dá. Aqui para mim, tá, garoto? Deus ainda dá milagre para muitas pessoas pela misericórdia. Aleluia. Isso aqui não esqueça não. Vamos aprender essa igreja hoje. Deus só dá milagres para muitos crentes por causa da misericórdia dos outros. Você sabe disso, pastor? Por causa da oração e batalha dos outros. Os outros batalham dia e noite. Sabe? Luta. E Deus fala assim: porque vocês fazem parte do corpo, é necessário a vitória alcançar os demais também. Me prova na Bíblia. E a Bíblia diz que quando os 400 homens vêm com a vitória na mão, aleluia, alguns queriam negar. Irmão Francisco, dizendo assim: olha, aqueles que ficaram com a bagagem, não quis ir para a guerra, não quis ir lutar, não quis enfrentar a batalha, não é para dar nada para ele. Mas o livro fala: nós fazemos parte de um corpo, aleluia. Porque quem nos deu a vitória não foi o homem, quem deu a vitória foi Deus. A vitória vai ser para eles também, porque foi Deus que concedeu. Mas a coisa vai ser: isso aqui, por favor. Uma coisa é você receber a vitória sem provar do milagre. Outra coisa é receber a vitória dizendo: eu fiz parte do milagre, eu fiz parte da batalha, eu também errei, eu também lutei, eu também ajudei a construir isso aqui. Tem pessoas recebendo vitória sem lutar. Tem pessoas recebendo vitória sem guerrear. E não pensa que isso é benefício para você não. Escute. Porque pensa que não tem nada a ver com salvação, pastor Deus. Ei, nós não queremos lutar mais pela salvação. Não queremos mais enfrentar a batalha, enfrentar a guerra. E quando os 600 chegam, os 400, os 200 estão sentados da mesma forma, cuidando da bagagem. Escute. E ali se vê a alegria nos 400 e a tristeza nos 200. Porque a vitória estava vindo de encontro. E eles diziam: eita, por que eu não fui? Por que eu não participei? Porque as mulheres e os filhos que veio de encontro com eles falaram assim: se fosse por você, eu tinha morrido do seu covarde. Se fosse por você, a minha família estava no fundo do poço agora. Mas tem 400 de sangue no olho que obedeceu a Deus e falou: eu não vou nele que eu morro, mas minha família não vai servir o diabo. Eu vou resgatar porque Deus mandou. Resgata, aleluia. Luta pela sua família, luta pelo seu filho, luta pela sua filha, luta pelo seu pastor, luta pela igreja. É dia de guerrear.
Se quiser passar pela porta, ele tem que ser sem bagagem, porque ela é estreita, só cabe você e mais ninguém. Aprenda isso nessa noite, aleluia. Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele diz: o acesso direto só é eu, que sou a porta. Aleluia. Eu falo isso e não minto, porque eu sou a verdade. A verdade habita dentro de mim. E se for para passar com bagagem, não adianta, porque você vai pensar que está dentro, mas já está para o lado de fora. Aleluia. E eu sou a vida, porque só eu sou capaz de dar vida. Ele está dizendo: se você se encontra nesse ambiente aqui, nesse momento, é porque eu tenho misericórdia, tem concedido o fôlego da vida. Ele está dizendo: olha, ei, me adora mais, busca mais, ei, faça mais um pouco, aleluia. Se é que ele merece toda a honra e toda a glória. Ele diz: a porta é estreita, acabe você quiser ou não, aleluia, mas para passar por ela, tem que ser do jeito dele. Não tem vergonha com ele, irmão. Não tem vergonha. Mas ele diz: sabe o quê? Existe outra porta para me entregar. E ela é larga, espaçosa, e que são muitas pessoas que entram por ela, porque muitos gostam de porta larga, porque não tem regras com que ou para quem entrar por ela. Você entra com qualquer tipo de bagagem e está tudo bem. Você volta com qualquer tipo de bagagem e pode pegar mais e entrar e sair, entrar e sair. E ele disse: são muitos que entram por ela, mas o fim, ele disse que essa porta é perdição. Vamos abrir os olhos. A volta de Cristo está perto e não está sendo mais pregado, está escasso no altar. E um dia não tem desculpinha a você dizer que não ouviu mais essa mensagem, porque Deus vai levantar sempre os remanescentes para dizer: eu estou à porta e bato, aleluia. E ele já está à porta, irmão. Vamos abrir nossos olhos, aleluia. Vamos adorar a Deus de verdade, vamos ser cristãos de verdade, aleluia. Vamos doar, vamos derramar na presença de Deus, porque só assim nós temos livre-arbítrio, acesso direto ao caminho certo. As pessoas só querem bênção, só querem porta aberta, mas não querem buscar a Deus, não querem mais um compromisso sério com Deus. E você vai morrer correndo atrás de bênção. Sinto muito, mas eu não posso pegar a heresia, buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Se nós não colocar o coração em primeiro no reino, as bênçãos não vão chegar. Cadê Deus na história? Busca Ele, porque é Ele que é o dono da bênção. A bênção está com Ele e Ele só libera para quem quer. A bênção é dele. E Ele diz: da forma que buscar primeiramente o reino, automaticamente Ele vai liberar as bênçãos sem medida. Me prova na Bíblia, Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente, vai ouvir, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, aleluia, e guardar no seu coração, assim como eu ordeno todos os meus mandamentos, te exaltarei sobre as nações. Mas Ele vem dizendo: é se ouvir e guardar, é se ouvir e guardar, é se ouvir e guardar, é se ouvir e guardar. Porque muitos olham a palavra todos os dias, mas não guardam. Todo dia tem palavra, todo dia tem correção, todo dia sabe, tem ensino, todo dia tem pregação, todo dia tem alguma coisa. Mas o problema não é ouvir, porque você não é surdo. O problema é não guardar. Guardei a minha, a palavra do Senhor, para não pecar contra ti. Tem guardado? Guarda a palavra dele. Quer mais? Pô. A Bíblia diz assim: olha, guardais a minha palavra, como você
guarda a menina dos olhos. Ele disse: você está guardando todo tipo de coisa, mas não tem guardado a minha palavra. Porque se guardar a minha palavra igual a menina dos olhos, você vai colocar a minha palavra como prioridade. Porque os olhos na sua carne ou no seu corpo, eles simbolizam prioridade. Porque em tudo que vem contra você, os primeiros cuidados que você tem é de guardar os seus olhos. Porque o medo de ficar cego é tanto que você joga a capa por cima dele com medo de não enxergar nada. Ele está dizendo: mas tem muitas pessoas cegas espiritualmente que não estão enxergando nada. Mas abra seus olhos nessa tarde maravilhosa e guarda na calma do coração a minha palavra. Guarda. Participe mais dos cultos, dos trabalhos da igreja, o ministério. Faça de amor do coração e tu virás que as bênçãos te alcançarão. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia.